Olá, voltamos com a segunda parte do módulo de planejamento de cardápios. Bem, como estávamos falando de algumas regras para a elaboração desse cardápio, são importantes algumas regras ditas no livro da Ideli Abreu. Primeira coisa, cardápios em saladas, né? Quais são as regras importantes de se observar quando se está fazendo um planejamento de cardápio? Deve-se variar entre folhas, legumes crus e cozidos, cereais ou massas, leguminosas e miscelâneas, eu chamo de saladas mais elaboradas, como frios, tortas, queijos, salgados, evitar componentes que estejam em outras preparações. Para quando eu trabalho somente com uma salada no cardápio, eu vou variar entre os tipos que a gente acabou de falar diariamente. Se eu trabalho com 2 saladas, uma folha e outra salada variável. Se eu trabalho com 3 saladas, uma folha e um legume e outra salada variável. Se eu trabalho com 4 saladas, uma folha, um legume cru, um legume cozido e uma salada variável. Dessa forma, eu permito um equilíbrio maior na elaboração do meu cardápio. Prato principal. Essa denominação se refere ao maior custo entre os demais componentes do cardápio, por isso que se chama prato principal. Quando oferecer no cardápio mais de uma opção, a porção pode ser menor, uma meia porção. Oferecer tipos diferentes de carnes quando tiver opção e com técnica de preparos diferentes. Por exemplo, você não vai servir um bife milanesa com supremo de frango, porque são técnicas similares, ok? Evitar mais de um tipo de frituras no mesmo dia. Guarnição, o que deve se saber? Se houverem 2 pratos proteicos e uma guarnição única, esta deve combinar com ambos os pratos. Caso uma guarnição seja adequada apenas para um prato, deverá ter uma outra guarnição. Por exemplo, peixe com pirão e picadinho de carne, o pirão não combina com picadinho, então o picadinho de carne será com legumes, ok? Quanto à sobremesa, deve-se pelo menos ter uma porção de fruta, segundo o programa de alimentação do trabalhador. Se é um prato mais elaborado, mais calórico, deve-se optar por uma sobremesa mais simples e vice-versa. Outros aspectos importantes. Segunda-feira, usar preparações mais simples, porque você não vai ter a véspera para o pré-preparo, Não fixar preparações em dias de semana, toda sexta feijoada, que cria uma monotonia, né? E com isso você vai perdendo até clientela no seu restaurante. Reduzir frituras, nunca introduzir mais de um cardápio novo por dia, porque você terá dificuldade de avaliar a aceitação. Estabelecer previamente a frequência e variedade dos gêneros a serem utilizados no cardápio. Usar a denominação prato light, se atender ao disposto na legislação e somente se atender, né? E aí você vai fazer a montagem do cardápio, onde você vai fazer uma planilha mensal e única, onde você coloca a semana toda, prato proteico 1, você vai descrever, prato proteico 2, guarnição, acompanhamento, salada 1, 2, se fossem mais também alistar, sobremesa, se fossem 2, coloque suco. E assim você faz para as 5 semanas do mês, porque assim você consegue visualizar o mês todo. E aí você consegue, um outro colega que trabalha com você, observar se tem repetições, a monotonia de cores. Você consegue identificar, elaborando mensalmente, quais são as discrepâncias, e não no dia em que for preparar e que você observa que, por exemplo, colocou muitas preparações ricas em enxofre, ok? E aí, nesse cardápio, devem ser escolhidos os tipos de componentes, prato base, prato proteico, saladas, sobremesas, né, a serem utilizados e a frequência mensal de cada um deles de acordo com o orçamento da sua unidade de alimentação e nutrição, o contrato estabelecido com a clientela e os hábitos alimentares dos clientes. Por exemplo, para o cálculo dos pratos proteicos, deve-se multiplicar o número de dias de funcionamento da UAN no mês pelo número de pratos proteicos do cardápio. Assim, uma unidade que trabalhe somente em dias úteis, com 2 opções de prato proteico, teríamos uma frequência de 44 preparações no cardápio mensal. Por quê? São 22 dias úteis vezes 2 tipos de componentes proteicos. É uma recomendação. E aí eu coloquei aqui uma tabelinha que o livro da Ideli coloca como recomendação.
Carne bovina, deve-se ter uma distribuição de frequência de 16 dias. Aves, 14, peixes, 4, carne suína, 2, embutidos, 2, vísceras, 1, massas recheadas, 2, feijoada, cozido, cassoulet, 1 e ovos, 2. E aí, depois que eu estabeleci, eu vou estabelecer a variação de cada componente, por exemplo, da carne. Quantas vezes eu vou servir a 100? 7. Colchão mole, carne bovina, né, por exemplo. Colchão mole, 1. Duro, 1. Pacu, que é o bife do vazio, 6. E o patinho, 1. Então, quando eu crio essa sistematização, eu consigo previamente estabelecer, por exemplo, o custo do meu cardápio. Então, o ideal é que se faça tudo de forma muito organizada e com antecedência. E aí, vou distribuir as preparações com a 100, 8 vezes, abobrinha recheada com carne moída, assado vienense, berinjela recheada, carne moída, hambúrguer, colchão mole, bife milanesa, bife rolé, colchão duro, bife de panela, carne cozida, bife do vazio, bifes variados, grelhados, isca de carne. Então, com isso, vejam que a gente está sistematizando toda a organização do nosso cardápio. Então, são normas que devem ser, orientações que devem ser seguidas. Ficha técnica de preparação, instrumento importante, instrumento de padronização da qualidade, do planejamento das operações, que permite o quê? É importante saber porque isso cai em concurso. Que o preparo seja sempre o mesmo, independente do funcionário, porque eles vão usar a mesma técnica, as mesmas quantidades, que a receita se adapte às quantidades escolhidas, que seja para se fazer uma boa previsão de compras e otimização do estoque. O que é isso? A melhor utilização do estoque com o menor custo. Conhecer o rendimento e o porcionamento das preparações, reduzindo assim o índice de sobras, controle de custos, cálculo do valor nutritivo, tempo e temperatura de preparo, equipamentos necessários e utensílios e dar um caráter científico ao trabalho. Bem, que atividades anteriores à produção um serviço de nutrição hospitalar deve ter? Para a produção de refeições no serviço de nutrição hospitalar, deve ser representado por nutricionista responsável técnico que coordene e gerencie a produção de refeições, atendendo às resoluções do CFN, né, 419, 390 e a Lei 8.234 de regulamentação da profissão. Quais são os pontos a considerar na elaboração de um cardápio para pacientes? Tipo de hospital, se é geral, se é trauma ortopédico, né, se é oncológico, políticas de hospital, se trabalha com hotelaria, gastronomia, especificidades religiosas, disponibilidade financeira, características do público, se é mais pediatria, geriatria, né? Especialidades atendidas, número de leitos, estatísticas de ocupação, média de tempo de permanência dos pacientes, número e horário de refeições oferecidas, política de compras, número de funcionários do serviço de nutrição, área física, sistema de distribuição e disponibilidade de local de alimentos. Bem, existe uma classificação de dietas hospitalares que vocês também devem saber. Dietas de rotina são aquelas sem restrições e modificações quanto à composição, mas com alteração na consistência. Dieta geral e branda. Dietas modificadas, com acréscimo ou diminuição de algum componente, ainda com a proporção de macronutrientes, hipossódica e laxativa. Dietas especiais, patologias específicas com alterações nos macronutrientes e ou na composição de outro componente da dieta, para diabéticos, hipogordurosa, dietas infantis, porcionamento e oferta diferenciada de alimentos. Fórmulas lácteas de nutrição integral, definição da proporção do percentual da fórmula ou do que será acrescentado a ela e indicação de uso. Dietas para preparo de exames, restrições, substituições ou suplementação alimentar em caráter temporário. É importante que vocês saibam essa classificação, ok? Bom, e que frequência de utilização de alimentos eu posso usar? Para 14 refeições, né? Carne bovina, 7 vezes. Carne de frango, 4 vezes. Peixe, 3 vezes. Massa, 2 vezes. Massa fresca, 1 vez. Doces, 2 a 3. E frutas frescas, de 11 a 12. E aí eu vou partir para um cardápio onde eu coloquei uma demonstração para vocês de almoço e jantar que tem aí na apostila para vocês olharem, ok?
Esse planejamento de cardápios deve se atentar às consistências, a apresentação dos cardápios, e aí tem a apresentação dos cardápios hospitalares, dieta normal, dieta mais fracionada, dieta pastosa, semilíquida e líquida, e vocês devem saber, porque isso sempre cai em concurso. Bem, o livro da Ideli também fala um pouco sobre a UAN na escola privada e alguns fatores relacionados a ela. Planejamento físico. Na maioria das escolas, os espaços são adaptados, então você vai exige-se uma adequação do mobiliário, espaços e sistemas de distribuição. Então é importante você ficar atento a isso. Com relação ao cardápio, deve-se contemplar as diferentes faixas etárias, priorizando alimentos naturais ou com processamento mínimo. Vejam o Guia Alimentar para a População Brasileira. Restrição de sódio, açúcares e gorduras e preparações bem coloridas. Em relação ao porcionamento, diferença segundo a faixa etária. Empratado quer dizer o prato pronto para os menores e pode ser self-service para os maiores. Com relação aos alimentos, preparações devem contemplar os variados grupos alimentares. Lanche da manhã, uma quantidade pequena para não inibir o apetite para o almoço. Um suco ou preparação láctea, pão de leite, mini pão ou biscoitos, enriquecedores dos pães ou biscoitos, geleia, doce de leite, manteiga ou requeijão, queijo e fruta. Para o almoço, uma preparação base, cereal e leguminosas, preferencialmente arroz e feijão, ou massa, de preferência integral, um prato proteico com variações, uma guarnição variada, hortaliças, tubérculos ou cereais, um ou dois tipos de saladas, para um tipo prever mais de um componente, e sobremesa de fruta e suco natural. Lanche da tarde, necessariamente uma preparação láctea, além de pão, bolo ou biscoito, enriquecedores, fruta, queijo, pode ser oferecidos canjica, arroz doce, leite com achocolatado ou frutas. Recomendações para o AMPRE de escola: alimentos sem corantes ou conservantes, evitar frituras não mais que uma vez na semana, evitar alimentos com quantidades significativas de gorduras trans ou saturadas e o sódio, evitar produtos ultraprocessados e a quantidade de requeijão não deve substituir a oferta de leite. Bom, segundo o Programa Nacional da Alimentação Escolar, o cardápio da alimentação escolar é um instrumento que visa assegurar a oferta de uma alimentação saudável e adequada, que garanta o atendimento das necessidades nutricionais dos alunos durante o período letivo e atue como um elemento pedagógico, caracterizando uma importante ação de educação alimentar e nutricional. Deverão ser ofertados pelo nutricionista responsável técnico. O emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, com relação ao aspecto higiênico e sanitário, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, atendendo às necessidades nutricionais dos alunos em conformidade com a sua faixa etária e seu estado de saúde. 2. Os gêneros alimentícios produzidos em âmbito local, preferencialmente pela agricultura familiar e pelos empreendedores familiares rurais. O horário em que é servido a alimentação e o alimento adequado a cada tipo de refeição. 4. As especificidades culturais das comunidades indígenas e quilombolas devem ser respeitadas. A oferta de no mínimo 3 porções de frutas e hortaliças por semana, que equivalem a 200 gramas por aluno por semana, sendo que as bebidas à base de frutas não substituem a obrigatoriedade da oferta de frutas in natura. Os aspectos sensoriais, como as cores, os sabores, a textura e a combinação de alimentos e as técnicas de preparo devem ser observados. Bem, quais são as atividades do nutricionista? Primeiro, planejar, elaborar, acompanhar e avaliar o cardápio. Propor e realizar ações de educação alimentar junto à direção e coordenação pedagógica. Realizar o diagnóstico e o acompanhamento do estado nutricional da população atendida. Elaborar o receituário padrão das preparações. Observar o controle higiênico sanitário e a qualidade dos produtos. Elaborar e implantar o manual de boas práticas e orientar e supervisionar todas as atividades de higienização em todas as etapas do processo produtivo. E assim terminamos a segunda parte do módulo de planejamento de cardápios.